Começando mais uma bateria de resoluções de exercícios e simulados da CPA 10, agora abrangendo o módulo 6. Como sempre, sigam no Mercado Financeiro para ajudar o canal a crescer. Ali eu divulgo muito conteúdo gratuito para você. Faço com muito carinho, faço com muita ética também e me dedico bastante para isso, uma coisa que eu adoro. E vamos começar então falando desse módulo 6, onde a gente aborda instrumentos de renda fixa e de renda variável, caem de 8 a 13 questões, de 15 a 25% da sua prova. Questão 1. Sobre CDBs podemos afirmar: A. Podem ser emitidos por bancos comerciais e bancos de investimentos. B. Podem ser pactuados com taxas de juros e flutuantes pós. C. O cliente corre o risco de crédito da instituição acima de R$ 250 mil no mesmo CPF e instituição financeira. Todas as opções anteriores estão corretas. Essa questão é uma questão que está perguntando sobre os CDBs. Então, bom, vamos para as alternativas. A. Podem ser emitidos por bancos comerciais e bancos de investimentos. Essa que está correta. O CDB é uma renda fixa de emissão bancária e ela pode ser emitida por bancos comerciais e de investimentos. B. Podem ser pactuados com taxas de juros fixas e flutuantes? Pós. O que é uma taxa fixa? É um pré-fixado onde você trava, por exemplo, 10% ao ano e no vencimento você vai ganhar 10% ao ano. Ou taxa flutuante pós-fixada, nesse caso, provavelmente ao CDI. Para onde o CDI for, esse produto vai junto. Então, se ele te ofereceu 110% do CDI ao ano, você vai ganhar exatamente 110% do CDI ao ano até o vencimento, está correto. O cliente corre o risco de crédito da instituição acima de R$ 250 mil no mesmo CPF e instituição financeira? Sim. Aqui a gente está falando do risco do banco quebrar. Caso isso aconteça, você tem o FGC, que te garante até R$ 250 mil por CPF e instituição financeira. D. Todas as opções estão corretas, então nesse caso a alternativa é a D de dado. Questão 2. Qual é o título vendido com deságio na ocasião de sua aquisição na emissão em função do valor de resgate? A. LFT, B. LTN, C. NTNB, D. Debêntures com rentabilidade atrelada ao CDI. Essa questão aqui já está abrangendo os títulos públicos. E ele está perguntando qual título é vendido com deságio na ocasião da sua aquisição ou compra em função do valor de resgate. Vamos para a alternativa correta e explicar sobre ela. No caso é a LTN, que é um título pré-fixado. A LTN ela vai ser vendida com um deságio ou um desconto. Talvez se você usar a palavra desconto fique mais claro, porque o desconto é quando você compra algo mais barato. Então o que acontece numa LTN, por exemplo? Você tem aqui o fluxo e você vai receber ali no final, né, o equivalente a R$ 1.000 por cota que você comprou. E você comprar com deságio, então aqui é o vencimento, né, do título. Comprar com deságio é quando você está comprando ele aqui, na verdade, né? Que é quando você está aplicando e o dinheiro está saindo. Então imagina assim, o que é comprar com deságio? O título ele está valendo aqui abaixo de R$ 1.000, 980 reais, por exemplo. Isso é comprar o título com deságio, porque no vencimento você vai ganhar R$ 1.000, um diferencial de 20 nesse exemplo aqui. Vamos passar para as outras alternativas. LFT, então vamos ver a LFT. A LFT é o título pós-fixado. Normalmente ele é vendido, pode ser que ele seja vendido com ágio ou deságio, se tiver algum desequilíbrio na economia, mas normalmente ele é vendido ao par. Você vai ter 100% da Selic, porque ele segue a Selic, né? É o pós-fixado à taxa de juros. A NTNB ela só vai poder ser vendida ao ágio ou deságio se sair antes do vencimento, porque aí a gente vai pegar a oscilação da marcação a mercado dos juros. E aqui ele está perguntando especificamente em função do valor do resgate. E o que funciona é a LTN. Debêntures com rentabilidade atrelada ao CDI, também não. Então a resposta correta é a B de bola. Questão 3. Debêntures podem ser entendidas como sendo: A. Títulos comprados por investidores institucionais.
B. Usados por financeiras para captar recursos. C. Valores mobiliários emitidos por bancos para financiar projetos de empresas. D. Títulos representativos da dívida corporativa, ou seja, valores mobiliários emitidos por empresas para captar recursos. Essa questão que é o conceito do que é uma debênture. Vamos para as alternativas. A. Título comprado por investidores institucionais. Não. A debênture pode ser comprada por investidores institucionais, mas não é por isso que ela é uma debênture. B. Usado por financeiras para captar recursos? Também não. Não é uma financeira que emite debênture. Valores mobiliários emitidos por bancos para financiar projetos de empresas? Não. Uma debênture, na verdade, ela é emitida por empresas. Logo, só pode ser a alternativa D. Títulos representativos da dívida corporativa, ou seja, de uma empresa, ou seja, valores imobiliários emitidos por empresas para captação de recursos. Correto. Questão 4. O investidor fez uma aplicação em um ativo pré-fixado e resolveu fazer um swap de mesmo prazo de vencimento com ativo de mesmo emissor pós-fixado, o que fez com que ele ficasse ativo indexado ao CDI e passivo indexado à taxa pré. Ao fazer isso, o investidor A. Minimizou o risco de crédito presente no investimento. B. Aumentou o risco de crédito presente no investimento. C. Minimizou o risco de oscilação da taxa pré-fixada. D. Aumentou o risco de oscilação da taxa pré-fixada. Bom, para entender essa questão, antes de mais nada, a gente tem que entender o que é um swap. Swap é um tipo de investimento onde você faz uma troca de indexadores, que é o que está acontecendo. Então, o que aconteceu? Esse investidor ele estava ativo em pré-fixado. Né? Ele comprou um pré porque ele acreditou que ele ganharia, ele travou em 10% ao ano, por exemplo. Só que talvez no meio do caminho ele pensou que o CDI ia subir mais do que 10%. Então, visto isso, o que esse investidor fez? Ele falou, poxa, eu não vou ficar pré-fixado, eu prefiro ficar atrelado ao CDI, porque eu estou acreditando que o CDI pode chegar a 12%. Então, ele estava ativo aqui porque ele tem o ativo pré-fixado para ganhar 10%. Só que agora ele acredita que a taxa de juros vai para 12%. E aí ele vai deixar de ganhar 2% pelo menos. Então, o que ele fez? Ele fez um swap, ele fez essa troca, né? Então, ele trocou o indexador. Agora, ele vai ficar ativo em CDI e ele vai ficar passivo em pré-fixado e vice-versa também. A outra ponta que estava ativo em CDI agora vai ficar passivo em CDI. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se realmente a taxa de juros chegar a 12%, agora que ele está passivo aqui e ativo em CDI, ele não ganha 10%, ele vai ganhar 12% da outra parte e ele vai pagar 10% aqui, porque teve um outro lado que topou fazer essa troca. Então, nesse caso, se o CDI ficou a 12%, ele ganhou um lucro de 2%. E esse cara perdeu 2%. Agora, se a taxa de juros não se concretiza e ela cai abaixo de 10%, aí acontece o oposto. Então, esse aqui é o conceito de swap. Mas vamos para as alternativas aqui. A. Minimizou o risco de crédito presente no investimento. Bom, se a questão disse que ele simplesmente trocou o indexador com um outro investimento, um investimento pré, com um investimento pós de mesmo emissor, o risco de crédito não existe, é o mesmo. Não minimiza nem aumenta. Minimizou o risco de oscilação da taxa pré-fixada ou aumentou o risco de oscilação da taxa pré-fixada? Bom, como ele ficou passivo agora em pré e ele vai ganhar o CDI, ele minimizou esse risco de oscilação. Então, a alternativa C é a resposta correta. Questão 5. Em qual dos ativos abaixo o acionista consegue receber JCPs, juros sobre capital próprio? A. CDBs, B. Bonds, C. Ações, D. Tesouro Direto. Essa questão aqui está falando de um provento chamado juros sobre capital próprio, os JCPs. E ele já está dando uma dica importante aqui. Em qual dos ativos abaixo o acionista consegue receber juro? Por aqui já pode matar, porque dessas opções, o único que você pode ser acionista é em ações. Então a alternativa aqui já é C. Vamos entender melhor esse problema aqui. Bom, CDB, você não é um acionista, você é um credor, você está emprestando dinheiro. Bonds, você também não é um acionista, você está emprestando
ali o dinheiro para, no caso, bonds é mais usado para dívida corporativa e governamental internacional, mas a relação é de credor e não de sócio-acionista. Tesouro Direto é uma plataforma de negociação para a pessoa física entrar no título público, então não tem nada a ver. Vamos entender um pouco, então, a questão do juros sobre capital próprio. Quando você vira acionista de uma empresa, existem algumas formas de proventos, que é o recebimento de parte do lucro líquido, no caso, né? Um deles é o mais conhecido, são os dividendos. E o outro, a outra forma de que a empresa pode distribuir é utilizando o JCP, que é o juros sobre capital próprio. Nos dividendos, a pessoa física está isenta de IR. No JCP é 15% de IR na fonte. Por que a empresa faz isso? Porque aqui ela consegue tirar de uma linha antes do lucro. Então ele consegue usar isso aqui como despesa, né? Então a empresa que faz isso, ela no final das contas ela está buscando uma coisa somente, um benefício fiscal. Porque se ela está computando aquilo ali contabilmente como uma despesa, ela fica com menos imposto de renda para pagar no final. A alternativa correta é a letra C, então. Questão 6. Carlos faz operações com ações, mas queria se utilizar da elisão fiscal para evitar IR. Qual a quantidade máxima de vendas de ações que poderá fazer dentro de um mês em operações não day trade para que seja bem sucedido? A. R$ 20.000, B. R$ 30.000, C. R$ 10.000, D. Não existe isenção no mercado de ações em operações não day trade. Essa questão aqui, ela é um pouco mais teórica, mas a gente tem que entender antes de mais nada o que significa esse termo de elisão fiscal. Elisão fiscal nada mais é um benefício fiscal dentro da lei. Ele quer evitar o IR de uma forma legalizada, contrário de sonegação fiscal. Então, para isso, se ele vai fazer uma operação no mercado de ações não day trade, o que significa não day trade? Que ele vai comprar num dia, ele vai comprar, por exemplo, hoje, e ele vai vender a partir de amanhã, porque aí já não é uma operação dentro do dia, já passa a ser um swing trade que a gente chama. E qual que é a regra? A regra é que se você vender menos do que R$ 20.000 no mês, mesmo obtendo lucro com a operação, você fica isento. Então você consegue se utilizar da elisão fiscal. Então a alternativa A é R$ 20.000. Questão 7. São produtos isentos de IR para a pessoa física, exceto A. Debêntures incentivadas, B. NTNB, C. Poupança, D. LCA. Essa questão está perguntando quais produtos são isentos de IR para a pessoa física, exceto. Então, é muito importante quando tem um exceto, que quer dizer o seguinte: todas elas são produtos isentos para a pessoa de imposto de renda para a pessoa física, menos um. Vamos ver as alternativas. Debêntures incentivadas. Essa aqui está errado porque ela isenta pessoa física. NTNB. Essa aqui, no caso, é a nossa resposta, porque a NTNB é um título público indexado à inflação e você tem um imposto de renda regressivo de 22,5% a 15%. Então é a alternativa que a gente busca. Poupança é isenta para pessoa física, LCA também. Questão 8. Sobre mercado secundário. A. Onde o recurso é transacionado entre investidores na Bolsa de Valores. B. Onde os títulos são vendidos somente em balcão organizado. C. Onde os títulos são emitidos pela primeira vez. D. Ocorre a liquidação em D+3. Essa questão está falando sobre o mercado secundário. Se é secundário, a gente então sabe que existe um outro mercado chamado primário também. O mercado primário, falando bem resumidamente, é onde as ações de uma empresa são negociadas pela primeira vez. Então aqui você não tem transação ou troca de ativos entre investidores no mercado aberto. Dito isso, vamos para as alternativas. A. Onde o recurso é transacionado entre investidores na Bolsa de Valores. Isso aqui é uma característica do mercado secundário, sim. Porque no mercado secundário já foram emitidas ações pela primeira vez no primário e a partir disso elas passam a ser negociadas no mercado secundário. E um dos exemplos de mercado secundário é exatamente o mercado de bolsa, um deles, né, a B3, onde você tem diversos investidores comprando e vendendo ações para outros investidores e vice-versa também.
Então a resposta é A. Vamos ver as outras. Onde os títulos são vendidos somente em balcão organizado? Não, não é somente em balcão. Onde os títulos são emitidos pela primeira vez é o mercado primário. Ocorre liquidação em D mais 3? Não, liquidação é D mais 2, no caso de ações, por exemplo. Questão 9. Sobre uma debênture conversível. A. Possibilita a conversão em dinheiro a qualquer tempo. B. Possibilita ser recomprada pelo emissor e pelo titular por derivativo. C. Possibilita a conversão em renda fixa. D. Possibilita a conversão em ações no resgate. Essa questão está falando de uma debênture conversível. Uma debênture é um título de uma dívida corporativa, é uma renda fixa de uma empresa, então uma PJ emite ela, e aí ela pode ser conversível. Conversível em quê? Essa debênture ela é conversível em ações, ou seja, uma parte dela ela pode ser convertida em ação da empresa. Vamos imaginar, por exemplo, que uma Petrobras, uma Petro 4, a Petrobras, na verdade aqui, ela emitiu debêntures. E aí chegou no final, ela falou assim, ó, eu, em vez de te pagar em dinheiro a remuneração, eu vou te pagar uma parte em ações da Petrobras, que a gente é listado em bolsa. Então isso é a conversibilidade de uma debênture. Vamos ver qual a opção dessa resposta. Possibilita conversão em dinheiro a qualquer tempo? Não. Possibilita ser recomprada pelo emissor e pelo titular por derivativo? Aqui também não. A gente está falando daquela questão de você ter uma call, uma put embutida. Possibilita a conversão em renda fixa? Nada a ver, porque ele já é uma renda fixa. Alternativa D, possibilita a conversão em ações? A alternativa correta. Questão 10. Qual título do Tesouro protege o poder de compra e não tem risco de reinvestimento? A. NTNB principal. B. LFT. C. LTN. D. NTNB. Essa questão aqui, como eu falei, no próprio título a gente consegue encontrar a resposta se a gente conhecer o conceito. Ele que é um título que protege o poder de compra. Quando a gente fala de poder de compra, a gente está falando de inflação. Então, IPCA, por exemplo. E não tem risco de reinvestimento. O risco de reinvestimento é aquele risco onde você tem, por exemplo, cupons, né? Você vai receber cupons e você nem sempre vai conseguir reinvestir ele à mesma taxa que você comprou. Então vamos para as opções. A primeira coisa, quais são os dois títulos aqui no caso que tem o IPCA ali dentro? São as NTNBs. Então a gente já pode eliminar a LFT, que é um pós-fixado a Selic, e a LTN, que é um pré-fixado, uma taxa fixa, se você ficar até o final. Agora, qual deles tem cupom e qual deles não tem cupom? Essa regrinha é muito fácil, na verdade. A principal, ela não tem o cupom. Então aqui, a alternativa seria a letra A. E como que você pode encarar isso aqui? Como que você pode saber qual tem cupom e qual não tem? O nome principal é a dica aqui. Principal é o que você recebe lá no final de uma vez. Então esse título também são chamados de título bullets, né? Bullets de bala, uma vez só. Você não tem, por exemplo, pagamentos intermediários. Que pagamentos é isso? Você tem aqui, por exemplo, uma NTNB principal, onde você vai receber aqui no final a remuneração de uma vez. E você tem a NTNB, que aí sim ela tem cupons, né, semestrais que vão retornando antes para o cliente. Então, a cada semestre, basicamente, ela vai voltando um pouquinho, o que diminui também o risco do investimento, porque você está recebendo antecipadamente antes. A alternativa A é a correta. Questão 11. São títulos que não possuem garantia do FGC. A. CDB, LCI e LCA. B. CDB, LCI e LC. C. LCA, LCI. D. Ações, títulos públicos e LF. Essa questão está perguntando algo conceitual também. Quais ativos aqui que não possuem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito? O Fundo Garantidor de Crédito é aquela entidade formada por players do mercado para ajudar a proteger o sistema bancário e de financeiras. Então, o que significa isso? Significa que ele protege por CPF e instituição financeira um valor de até R$ 250 mil para o investidor.
ou um valor global de 1 milhão também, no máximo, por um período de 4 anos. E tem aquelas outras regrinhas, mas não vamos focar aqui muito nisso. Então, qual que não tem garantia aqui? CDB, LCI e LCA, todas são garantidas pelo FGC. CDB, LCI e LC, uma letra de câmbio, todas são garantidas, LCA e LCI também. Então só pode ser a alternativa D de dado, ações não tem garantia do FGC, títulos públicos também não, e letras financeiras também não. Então, D de dado. Questão 12. Empresa distribui seus lucros por meio de A. Cupom anual, B. Cupom semestral, C. Follow-on, D. Dividendos. Essa questão aqui está falando sobre distribuição de lucros. Então, qual que é uma forma de distribuição de lucro de uma empresa? Vamos imaginar aqui uma PJ que está listada na B3. Como que ela normalmente são algumas formas de distribuição de proventos, tá? Mas as mais conhecidas são duas, né? Dividendos, que é parte do lucro líquido, e JCP, que sai como despesa para a empresa. Então, os dois são distribuições. Vamos ver as alternativas. A. Cupom anual. Isso aqui não existe. Semestral também não. Follow-on, na verdade, é você fazer novas emissões. Então, também não. E dividendos, alternativa D é a resposta correta. Questão 13. Uma empresa de energia precisa levantar recursos para aumentar seus parques energéticos. Como deve pegar recursos emprestados no mercado? A. Via LCIs, B. Via CDBs, C. Via debêntures, D. Por notas promissórias. Essa questão aqui está perguntando se uma empresa quiser levantar recursos, que tipo de emissão ela tem que fazer. Vamos ver as opções aqui. Via LCIs, via CDBs, via debêntures e por notas promissórias. Então, o que acontece? Essa questão aqui, a A e a B, a gente já pode eliminar de cara. Porque são emissões bancárias, né? São emitidas por bancos e não por empresas. Aqui a resposta correta provavelmente é a letra C. E ela é a correta, na verdade, por um motivo. Por que não notas promissórias, que são aqueles commercial papers que podem ser investidos por empresas? Porque aqui a questão está falando recursos para aumentar o seu parque energético. Então, provavelmente é um investimento muito alto e vai demandar muito mais tempo. As notas promissórias são investimentos de prazo de até 1 ano, isso é muito curto. Então, a debênture ela tem um prazo maior. Você pode pegar debênture de 7 anos, 10 anos, enfim. E a empresa precisa de um recurso por mais tempo quando é um recurso muito maior, que no caso é um parque energético, só pode ser a C de casa. Questão 14. Se o investidor investiu em uma LC por 400 dias, qual foi a alíquota de IR? A. 15%, B. 17,5%, C. 20%, D. 22,5%. Essa questão está falando sobre tributação de renda fixa. Uma LC é uma letra de câmbio. Por ser uma renda fixa, ela sofre aquela tributação regressiva de imposto de renda, né? Que tributação é essa? Vamos fazer a tabelinha aqui. Então, essa tabelinha aqui é a tabela regressiva de imposto de renda. Aqui são os dias e aqui é a alíquota em si. Se ele investiu por 400 dias, qual que é a alíquota incidente? Aqui vai mostrar entre 361 dias até 720 dias. Então só pode ser a alternativa que mostra 17,5%, B de bola nesse caso. Questão 15. Principal característica das ações ordinárias ON. A. Direito ao voto. B. Direito a tag along acima de 100%. C. Preferência nos dividendos. D. Só podem ser comercializadas no mercado primário. Essa questão está falando de um conceito aqui que são as ações ordinárias e as ações preferenciais, né? Primeiro, qual que é a diferença, a principal diferença, na verdade, entre as duas? As ordinárias, ou ON, a principal diferença é que ela tem direito a voto. Então, isso aqui é uma forma de gravar, votam. E nas PNs, preferência
para dividendos. Vamos para as alternativas, então? A. Direito ao voto. Essa aqui. B. Direito a tag along acima de 100%. Então, o que é esse tal de tag along? Mas vou marcar como errada antes, porque o tag along é até no máximo 100%. E no caso da ON, é pelo menos 80% de tag along. O que significa esse tag along? Significa assim, essa empresa ela resolveu ser vendida. Só que você tem acionistas dentro dela, né? Você tem os acionistas ali. Se ela foi vendida por exemplo, R$ 1.000, né, as ações por ação, o que vai ter que ser oferecido para os acionistas que já estão nela pelo menos? Pelo menos R$ 800 por ação, né, esse direito. Porque aí a empresa ela pode estar querendo fazer isso para fechar o capital e por aí vai, mas ela não pode simplesmente chegar e falar assim, olha, agora que aconteceu isso, a gente vai pagar 5%. Não, no mínimo 80% aqui. Preferência nos dividendos, a gente já viu que são as PNs, P de preferência. Só pode ser comerciado no mercado primário, isso aqui está errado. Questão 16. Ao acreditar em elevação da inflação nos próximos anos, o investidor não deveria investir em A. LFT, B. LTN, C. Títulos pós-fixados, D. Ações. Essa questão aqui ela está focando então na inflação dos próximos anos. E ela está falando que essa inflação ela vai subir. O que acontece quando a inflação sobe? Quando a inflação sobe, o governo ele tem que fazer a tal da política monetária. Que no caso, o Banco Central, via Copom, que é o Comitê de Política Monetária, vai tentar segurar esse aumento da inflação como? Subindo a taxa Selic, os nossos juros. Por que ele vai fazer isso? Porque quando você aumenta o juro, você está deixando tudo mais caro, né? Então você vai pegar um financiamento, como o juro subiu, o juro do financiamento vai ficar mais caro, as empresas vão pagar dívidas mais caras e tudo isso vai sendo repassado de alguma forma para o consumidor final, inibindo ele de comprar. E quando ele compra menos, ele começa a consumir menos e a inflação tende a descer. Esse é o conceito. Dito isso, vamos para as alternativas e ver cada uma delas. LFT é um título pós-fixado. Então, com a elevação da inflação, se a taxa de juros for subir, o ideal é que você tivesse uma LFT, porque aí você vai começar a ganhar cada vez mais. Da mesma forma, título pós-fixado é uma LFT, então está sendo até redundante, seria bom. Ações, também não cabe aqui. O investidor não deveria investir numa LTN, que é o pré-fixado. Por quê? Porque se ele está falando que a inflação vai subir a taxa Selic também, os títulos públicos pré-fixados, eles têm uma questão. Quando a taxa de juros sobe, o preço unitário, se você já comprou o título, você já tem a cota desse título, o que acontece com a sua PU, o seu preço unitário? Ele vai desvalorizar, ele desvaloriza. Então significa que se você tiver uma LTN e a taxa de juros ela subir, então essa LTN vai desvalorizar o seu preço de compra, ou seja, você vai perder dinheiro mesmo no título público se essa taxa de juros subir. Então você não deveria estar comprado nela, mas sim no título pós. Questão 17. Responsável por recolher o IR incidente sobre os CDBs. A. Instituição emissora. B. Instituição emissora via DARF. C. CVM. D. Investidor via DARF. Quem é o responsável por recolher o IR incidente sobre os CDBs? É a própria instituição emissora nesse caso aqui. Mas vamos ver uma por uma para tentar entender. Instituição emissora, no caso, é o banco, por exemplo, que emitiu. B. Instituição emissora via DARF. Não, via DARF é uma questão quando você está no mercado de ações. CVM também não. CVM é o órgão supervisor, na verdade, do Sistema Financeiro Nacional. E o investidor via DARF aqui é quando você tem ações. A alternativa A é a correta. Questão 18. Qual dos títulos públicos abaixo é do tipo zero cupom e negociado com deságio sobre o valor de face? A. NTNB. B. LTN principal. C. LTN. D. NTNF.
Nessa questão, ele está dando dois indicadores aqui que a gente tem que prestar atenção. O título público abaixo, que é do tipo zero cupom. Esse é o primeiro passo. O que é do tipo zero cupom? Significa aquele título que não tem pagamento de cupom intermediário até o vencimento. Então, ele é chamado também de bullet. Você coloca o seu dinheiro aqui, você aplica, e no final você vai ter esse dinheiro de volta, mais os juros da aplicação, sem nenhum intermediário no meio. Um título que tem cupom semestral, ele funciona da mesma forma, só que ele vai te devolvendo parte, né, do rendimento a cada semestre anteriormente, até que no final ele devolve o principal mais o rendimento. Então essa é a diferença entre um ativo que tem cupom e um ativo que não tem cupom, não cupom. E é negociado com deságio sobre o valor de face. Então, vamos ver as alternativas aqui. O que é um deságio? O deságio é que você está comprando ele com um valor de desconto, descontado em relação ao valor de face. Então, imagina que aqui no vencimento, você tem esse ativo que vai te pagar R$1.000 e aqui ele está sendo negociado por R$980. Quer dizer que você está comprando no deságio e você no vencimento vai ter os R$1.000, que é esse diferencial de 20. Então, olhando as opções. Primeiro, título que negocia com o deságio sobre o valor de face, que é esse valor futuro, é LTN, no caso. Então, não pode ser NTNB, que é a inflação. NTNB, no caso, ele pode ser negociado com ágio ou deságio se você sai antes do vencimento dele, pegando a marcação. Bom, LTN principal, isso aqui não existe, né? O que existe é LTN ou NTNF. Como ele pediu zero cupom, qual deles tem cupom e não tem? A resposta aqui seria LTN, a letra C. Porque é o título pré-fixado sem cupom e a NTNF é um título pré-fixado com cupom. Questão 19. Paola vendeu suas ações de Petrobras totalizando R$21.000 no mês em operação não day trade. Qual a tributação para ela? A. Isenta. B. 20%. C. 15%. D. Tabela regressiva. Nessa questão a gente está falando da Paola e ela vendeu as suas ações da Petrobras totalizando R$21.000 de vendas dentro do mês. E a operação era não day trade, ou seja, ela comprou num dia e vendeu a partir do outro, podendo ser uma semana, um ano, enfim. Qual que é a tributação para ela? Se ela vendeu mais de R$21.000 e teve lucro na operação, o que acontece é que ela vai ter que pagar o imposto de renda de 15%, alternativa C. Porque, como a operação é não day trade, o IR é de 15%. Se fosse numa operação day trade, o imposto de renda é de 20% e não tem a questão de venda de até R$20.000 no mês. Então, o isento para ela aqui não existe porque já passou de 20 mil, 20% não é e tabela regressiva também não. Alternativa C de casa. Questão 20. Karina comprou uma LTN, título pré-fixado, com vencimento em 2023. O risco de liquidez se dá A. Pela mudança no valor de face devido às mudanças na curva de juros. B. Pelo risco de inadimplência do emissor. C. Pela falta de garantias fortes como o FGC. D. Pela impossibilidade de vender o título a seu valor justo no mercado antes do vencimento. Nessa questão, está falando que a Karina comprou um título pré-fixado do governo, uma LTN, é um título sem cupom também, que vence em 2023. E está perguntando como que seria, se daria o risco de liquidez nesse caso. Vamos para as alternativas. A. Pela mudança no valor de face devido à mudança na curva de juros. Isso aqui não, porque uma LTN ele tem um valor de face já definido. O que é o valor de face? É o valor no final, que é de 1.000. Isso aqui não altera. Então, A está errada. Pelo risco de inadimplência do emissor. Numa LTN, a gente fala que ele é chamado de risk-free. Risk-free é taxa livre de risco. Por quê? Porque o maior risco aqui é o Brasil quebrar. Pela falta de garantia forte como FGC, não porque título público não tem FGC e sim emissores bancários. Então a alternativa D só pode ser ela, pela impossibilidade de vender o título ao seu valor justo no mercado antes do vencimento. É exatamente isso.
Então, o que acontece? Esse título, por mais que ele seja uma pré-fixada, ou seja, ele vai te dar 10% ao ano se você ficar até o final. Só que se você quiser sair antes desse vencimento, que é o que está falando aqui, o que pode acontecer com esse título, né? Se você sair aqui, você vai ganhar 10, com certeza, ao ano, né? Dependendo de quando você comprou, se for 2020, 2021, enfim, ao ano está prometido se você ficar até o vencimento. O problema é que tem a marcação a mercado nesse título. Então o que acontece? As condições de valor dele vão ficar oscilando, até que no vencimento ele vai convergir para o valor que foi prometido e você ganha. Se você quiser sair antes disso, você pode ficar impossibilitado de vender no valor que você gostaria. Você pode talvez sair até no valor que você não gostaria aqui, quando você já viu anteriormente que chegou a valores maiores. Então, a alternativa D é a correta. Questão 21. Sobre a remuneração da poupança. A. Se dá pelo menor saldo durante um período. B. Se dá pelo maior saldo durante um período. C. Se dá pelo maior e menor saldo dependendo de quando foi comprado. D. Se dá pela soma dos saldos de um determinado período. Essa questão está falando da remuneração da poupança, né, que é muito popular. Poupança, quando se fala da remuneração dela, tem uma peculiaridade, né? Você compra ele, por exemplo, no dia 3 do 12 e você vai ficar sem rendimento até chegar ao chamado aniversário, que seria o dia 3 do 01 do próximo ano, que é quando você vai ganhar esse rendimento todo. Porém, o que vai acontecer aqui? O que pode acontecer? Você colocou ali, sei lá, R$ 1.000 no dia 3 do 12 e você retirou aqui no dia 2. No dia 2 você retirou R$ 900. Esse rendimento que ele vai te pagar, esses juros aqui, né? O juro que ele vai te pagar aqui no dia 3, vai ser o juro sobre os R$ 1.000 ou sobre os R$ 100 que sobraram, já que você tirou 900? E vai ser sobre os R$ 100. Ou seja, você perdeu, além de tudo, você perdeu a remuneração mais grossa que ficou, que seria esses 900 que você resgatou um dia antes do aniversário. Então vamos para as alternativas aqui. Vamos se dá pelo menor saldo durante um período. Esse aqui é correto, foi exatamente o que eu expliquei, né? O menor saldo. Ele não vai te dar sobre os R$ 1.000, mesmo que você tenha ficado até um dia antes do aniversário. Ele vai te dar sobre o que sobrou, R$ 100. Se dá pelo maior saldo durante um período, não, é pelo menor. Se dá pelo maior e menor, não, pelo menor. Pela soma dos saldos, não também. Então a alternativa A de amor é a correta. Questão 22, com relação ao IR em um CDB. A. Sofre tabela regressiva de 22,5% a 15% dependendo do prazo e sobre o rendimento da aplicação. B. Sofre tabela regressiva de 22,5% a 15% dependendo do prazo e sobre o valor global da aplicação. C. Sofre tabela progressiva de 22,5% a 15% dependendo do prazo e sobre o rendimento da aplicação. D. Sofre tabela progressiva de 22,5% a 15% dependendo do prazo e sobre o valor global da aplicação. Essa questão aqui, vamos fazer aquela tabelinha de IR como sempre para ajudar melhor, porque ele está falando sobre isso. Agora que a gente tem a tabela aqui, a gente entende que já dá para resolver isso aqui. Então, basicamente, vamos para as alternativas para entender com relação ao IR de um CDB o que acontece em relação ao prazo. Sofre tabela regressiva é o primeiro ponto. Então, tudo que é progressiva, a gente pode eliminar, porque progressiva é quando vai do menor para o maior. E aqui é regressivo, vai do maior para o menor, à medida que você vai ficando mais tempo, como a gente enxergou. E agora a gente tem duas opções. Tabela regressiva de 22,5% a 15%, até aqui ok, dependendo do prazo e sobre o rendimento da aplicação ou sobre o valor global ou total da aplicação. E aqui a correta é a letra A. É sobre o rendimento, o imposto de renda, e não sobre o valor total, ou seja, o que você investiu mais o que rendeu. É só sobre o que rendeu. Questão 23. Sobre o mercado primário. A. Títulos são emitidos pela primeira vez e os recursos captados vão para o acionista.
B. Títulos são emitidos pela primeira vez e os recursos captados vão para a empresa emissora. C. Onde são transacionados títulos existentes e os recursos captados vão para a empresa. D. Onde são transacionados títulos existentes e os recursos captados vão para o acionista. Essa questão aqui está falando sobre o mercado primário, né? O mercado primário é quando as ações são emitidas pela primeira vez no que é chamado de IPO, né? Initial Public Offering. Vamos ver então as questões. Títulos são emitidos pela primeira vez e os recursos captados vão para o acionista. Não, isso aqui está errado, né? A empresa ela vai abrir um IPO porque ela quer captar recursos para ela. Ela não vai dar o dinheiro para o acionista que está comprando o ativo. O acionista fica com o título. Então, B. Títulos são emitidos pela primeira vez e os recursos captados vão para a empresa emissora. Essa aqui está correta, alternativa B. C. Onde são transacionados títulos existentes? Não. Aqui é o mercado secundário, já foi emitido e agora vai de mão para mão. Transacionar título existente também não. Questão 24. Sandro quer montar uma carteira com títulos públicos, porém com rentabilidade pré-fixada, por acreditar que as taxas de juros vão cair. Qual a carteira ideal? A. 100% LFT, B. 40% LFT e 60% LTN, C. 50% LTN e 50% NTNB, D. 100% LTN. Nessa questão, o Sandro está querendo montar uma carteira só com títulos públicos, esse é o primeiro ponto, e com rentabilidade pré-fixada, porque ele acredita que os juros vão cair. Então, vamos ver as questões e ver se a gente consegue eliminar alguma coisa. Primeira coisa, qual que não tem título pré-fixado? LFT é um título pós-fixado a Selic. Essa aqui já era. 40% de LFT, a B já era também. 50% LTN, 50% NTNB. Aqui é uma questão que pode deixar em dúvida, porque a NTNB é um título híbrido. Ela tem uma parte pós e uma parte pré. Porém, como ele falou só de parte pré, vamos eliminar a C e vamos ficar com a letra D de dado, a LTN. Por que também? Vamos expandir um pouquinho o porquê da LTN. A LTN, primeiro, ela é um título puramente pré-fixado, que é o que foi pedido. Se as taxas de juros vão cair, esse investidor está fazendo correto em comprar isso hoje. Porque ele vai ganhar mais dinheiro se a taxa de juros cair realmente. Porque a PU, o preço, vai valorizar. Então, essa é a resposta correta aqui. Questão 25. Elaine depositou R$5.000 na poupança em 3/1 de 2023 e sacou em 1/2 de 2023 R$4.000. Qual será a base de cálculo para o crédito de juros? A. R$1.000, B. R$5.000, C. R$4.000, D. Por ter movimentado não haverá juro acrescido. Essa questão aqui está falando da poupança, então vamos ver o que aconteceu. A Elaine depositou R$5.000 na poupança no dia 3/1. A Elaine depositou R$5.000 na poupança. E aí, no dia 1/2, ou seja, antes do aniversário, né, que seria no dia 3/2, ela resgatou R$4.000. Significa que aqui no dia 3 ela vai receber um juro em cima de qual valor? Essa que é a questão aqui no caso. Então a gente sabe que a poupança ela rende no aniversário. O que é render no aniversário? Significa que você colocou o dinheiro no dia 3, você vai receber o juro, né, desse rendimento no dia 3/2. Colocou no 3/1, recebe no 3/2. Se ela resgatou 4.000, a base dela vai ser de 1.000. Porque a poupança ela vai render o juro sobre o menor saldo que ficou quando vier o aniversário. Então, nesse caso, a resposta aqui só pode ser a letra A, em cima de R$1.000. Questão 26, sobre a poupança. 1. Rende 0,5% ao mês mais TR, independente da taxa Selic atual. 2. É isento para pessoa física, mas não para PJ. 3. Possui cobertura do FGC. Estão corretos? A. 2 e 3. B. 1 apenas. C. 2 apenas. D. Todos. Essa questão 26 aqui também está falando do rendimento de poupança. Vamos ver as alternativas. 1. Rende 0,5% ao mês mais TR, independente da taxa Selic atual. Isso aqui está errado. Uma das regras da poupança está muito ligada com a taxa Selic, que é o quê?
se a taxa Selic está acima ou abaixo de 8,5% no ano. Então, o que acontece nesse caso? Se a taxa Selic estiver acima de 8,5%, o investidor vai receber o quê? Ele vai receber o quê? 0,5% ao mês mais a TR. Se a taxa de juros estiver abaixo de 8,5%, o que vai acontecer? O investidor vai receber 70% da Selic mais TR, que é a taxa referencial. Então, a 1 está errada, porque não é independente da taxa. 2. É isento para PF, mas não para PJ. Correto. A pessoa jurídica ela tem que pagar imposto de renda mesmo investindo na poupança. 3. Possui cobertura do FGC. Correto. Então, a alternativa correta é a letra A, 2 e 3. Finalizamos assim mais um módulo 6 da CPA 10. Espero que tenham gostado. Siga no mercado financeiro para ajudar o canal a crescer e se eu te ajudei de alguma forma. Até a próxima.